Olá, pessoas. O meu nome é Renata Ramos, eu sou jornalista da CADEF. Oi, pessoal, Ana Paula Silveira, sou estagiária de jornalismo da CADEF. E hoje nós estamos aqui para apresentar o primeiro episódio do PodDef, que é o nosso podcast que está passando por uma reformulação. Como o nosso podcast, Paula, está passando por essa reformulação, nós resolvemos trazer para vocês a história, para que vocês conheçam a primeira mídia, o primeiro meio de comunicação que a CADEF teve há 39 anos atrás, logo quando ela foi fundada, certo? É muito importante, então, que vocês saibam que a CADEF foi fundada no dia 20 de maio de 1984 por um grupo de cadeirantes que se encontravam na Igreja Matriz para socializar. Na época, o Transurb estava sendo construído e no projeto inicial não haviam rampas para cadeirantes, então essas pessoas com deficiência que se encontravam na Igreja Matriz decidiram criar uma associação que representasse os direitos das pessoas com deficiência e lutasse, então, pelos seus objetivos, pelos seus direitos, por inclusão. A partir da criação da CADEF, eles perceberam ali na década de 80, não haviam muitas notícias nos jornais sobre pessoas com deficiência, sobre esse segmento aí que estava se manifestando, pelo Brasil inteiro. Então, eles decidiram, em outubro daquele ano, criar um informativo, um jornal que falasse sobre a história da pessoa com deficiência e falasse de suas lutas, que contasse a história de diversas associações e instituições que estavam sendo criadas naquela época. Então, em outubro de 84, a CADEF lançou o Deficiente. Como é que era o Deficiente? Enfim, como é que ele foi criado? Como é que surgiu essa ideia? Sim, o Deficiente foi um jornal criado para representar a pessoa com deficiência, né? O Jorge, que foi o fundador da CADEF, um dos fundadores da CADEF, criador do jornal, queria que a pessoa com deficiência tivesse um local de fala também que sentíssemos representados, né? Eu falo como pessoa com deficiência. Então ele criou o Deficiente, que era um tabloide, né? Que era publicado trimestralmente falando sobre a pessoa com deficiência. E é interessante a gente falar sobre o deficiente, porque dentro do jornalismo, a gente que estuda, Paola, essa parte, a área de comunicação, existe uma coisa chamada imprensa alternativa, que é uma imprensa que ela surge para representar uma minoria. Porque, como a gente falou aqui, ali na década de 80, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas não tinham um espaço, um lugar de fala dentro dos meios de comunicação. Sim, é o tal do dar voz, né? Dar voz às minorias, Visibilidade. Isso. E um dos primeiros jornais, é até interessante a gente trazer essa história, um dos primeiros jornais da imprensa alternativa foi o Homem de Cor, liderado por Francisco Paula Brito, que passou a circular a partir do dia 14 de setembro de 1833. Então, esse jornal aqui, ele representava as pessoas afrodescendentes, E o deficiente, ele não foge disso também, de vir para representar as pessoas com deficiência, Paulo? Os dois foram uma forma de representatividade, né? Apesar de bastante tempo de diferença, vieram com o mesmo objetivo, de representar uma minoria que não tinha voz, que nem tu falou, Paula? E é engraçado a gente falar para vocês que a partir da terceira edição, o Deficiente, ele passou a ser circular em diversos estados brasileiros, Paula? Isso é muito legal, Porque é conhecimento. E representatividade também. E conta a história, diz a história que o Jorge, nosso fundador, ele participou como membro fundador da UNEDEF, depois a gente coloca aqui para vocês a sigla direitinho da UNEDEF, ele participou como membro fundador, e lá ele já começou a fazer a divulgação do Deficiente, que era o jornal que a CADEF, ia criar ali, ia fundar para trazer representatividade para a pessoa com deficiência, E o que a gente tinha nesse jornal, Paula? A gente tinha notícias sobre o segmento da pessoa com deficiência, E tinha o Gente Escreve Pra Gente, que são as cartas que eram enviadas por leitores de todo o país, opiniões. E aí, então, nessa coluna, a gente que escreve pra gente, a gente sempre imprimiu, depois a gente pede pro Osmar, um beijo, Osmar, pra ele colocar também a foto do deficiente, pra vocês saberem como é que era, como é que ele era feito. Então, a CADEF tinha essa coluna, pra gente, que nem a Paola falou, onde as pessoas enviaram cartas
E também a gente vai mostrar aqui para vocês, pedir para o Osmar botar uma foto. O pessoal fazia uma inscrição, a CODEF recebia essa inscrição pelos correios, né? E aí ela pagava, tipo, um plano, né? Mensal, anual, não sei muito bem como é que funcionava. E ela pagava, então, para assinar e receber o deficiente em sua casa, né? Então, muitas pessoas, como a Paola disse, se sentiam representadas por esse jornal, né? E elas mandaram as cartas, então, para a CADEF para agradecer, né? Paola, agora, então, a Paola vai ler pra gente uma das cartas que o deficiente recebia na coluna, gente, que escreve pra gente, que é a Guarda Boninha. Rosa Lúcia Damasceno, de Petrolina, Pernambuco. O motivo desta é somente para saber como devo fazer para receber o conceituado jornal desse sentido. Preciso muito estar a parte dos acontecimentos sobre deficientes para conscientizar-se a nossos irmãos, através do programa A Voz da TV, levado ao ar por mim, com a ajuda de Deus, às 7h15, na emissora rural. Agradeço antecipadamente. Várias cartas, muitas até, inclusive, assim, elogiando, né, os deficientes, de que as matérias que saíram, porque eram matérias, assim, que falavam sobre uma pessoa que nasceu com deficiência, uma pessoa que adquiriu uma deficiência, né, na época, era uma forma de incentivar outras pessoas, né. O nosso fundador, Jorge Cardoso, uma hora a gente vai trazer aqui familiares dele para falar sobre ele e a Suzana, mas só para enfim, fazer um adendo. O nosso fundador, Jorge Cardoso, ele foi uma pessoa que adquiriu a deficiência dele e ele passou muito tempo trancado dentro de casa, né, Paulo? E foi aí que o Ivo Lesch, que é um dos nossos fundadores também, na época ele era vereador de Canoas, foi fazer uma visita ao Jorge e incentivou o Jorge a sair de casa. Então, o papel do deficiente nessa época era isso. E a gente pode até fazer, né, Paulo, uma ligação, uma conexão com o que a gente faz agora no nosso setor, né, Paula? Fala um pouquinho das nossas redes sociais, o que a gente busca fazer, as nossas matérias. A gente busca interagir com o nosso público, né? As nossas redes sociais são focadas na interação com o nosso público, mas de uma maneira que fale da pessoa com deficiência mais aberta, né? Dando voz a eles, como a gente já falou no início, mas mostrando a capacidade, né, da pessoa com deficiência, mostrando as evoluções que ocorrem, e são muitas, né, mostrando o nosso trabalho, o trabalho da equipe aqui da CADEF, que é incrível, o foco dos nossos pacientes. Assim como o Jorge já foi essa pessoa, né, e outras, muitas pessoas, elas não conseguem entender muito bem da deficiência. Então, através das nossas redes, assim como o deficiente fez lá atrás, a gente busca trazer informação, essa jeito mais leve, mais justificação de que a vida acabaram, que a vida acabou, né? Tudo existe um passo inicial. E é tão importante, assim, para a nossa história, que lá no passado a gente teve esse jornal que circulou por diversas partes do país, né? Trazendo para a pessoa com deficiência uma representatividade para uma época que não se falava sobre pessoas com deficiência, né? É que a pessoa com deficiência era um tabu, que ela ficava escondida dentro de casa. Então, isso é muito importante, trazer elas para a pauta, trazer a pessoa com deficiência em pauta. E escrito por pessoas com deficiência, né, Paola? E hoje em dia a gente tem aqui na nossa equipe a Paola também, que é uma mulher com deficiência, né, Paola? Sim. Também trazendo essa voz, essa representatividade para o segmento. Sim, e é um conhecimento incrível estar aqui dentro e viver isso, porque mesmo tendo uma deficiência, a gente sabe que um dia a gente pensou em desistir, a gente conhece histórias tão incríveis, lutas diárias dos nossos pacientes que vêm de diversos municípios do estado. É muito legal, é incrível fazer parte disso. É importante também a gente falar do encerramento das atividades do deficiente, né, que ele encerrou as atividades dele em 88, junto ali com a Constituição, né, com a inserção da pessoa com deficiência na Constituição brasileira. E acho que ele encerrou porque eles viram do inteiro. O papel dele. E o papel dele, né, de trazer a voz para a pessoa com deficiência. E como vocês podem ver, a CADEF não parou, né, não parou de dar voz para as pessoas com deficiência, de falar sobre o segmento, de ser notícia nessa aula. Continuamos aí hoje, então,
nesse primeiro episódio, estamos voltando com o nosso podcast, dessa vez agora também em formato de vídeo, né? É no desafio. Um novo desafio pra gente falar de coisas interessantes, de informações, De uma maneira diferente. trazendo pra vocês, tá? O primeiro episódio, um episódio curtinho, mas pra trazer pra vocês uma história interessante e importante também. Nos vemos no próximo episódio. Eu sou Renata Ramos. Termados, o Bola Silveira. E até o próximo. Um grande beijo e abraço. Tchau, tchau. Lembre-se de seguir a PDF nas redes sociais. É muito importante Pra gente. Obrigada.